A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o nosso programa que traz as principais notícias do universo jurídico e que marcaram a semana. Lembramos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Estamos iniciando o nosso programa de hoje com uma excelente notícia. Já está em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário Maranhense o Balcão Virtual. Trata-se de uma plataforma de videoconferência que presta atendimento online ao público durante todo o horário do expediente forense. O atendimento no balcão virtual acontece em tempo real e sem solicitação prévia. Podem ser atendidos os advogados, as advogadas, as partes, interessados, com um procedimento semelhante ao do balcão de atendimento comum, mas, claro, com segurança sanitária. Para falar sobre essa nova forma de atendimento eletrônico no Poder Judiciário Estadual, vamos ouvir o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Paulo Velten. Bom dia, desembargador, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo Moreira. É uma alegria muito grande aqui estar revendo o amigo depois de muito tempo e uma satisfação maior ainda por encontrá-lo com saúde. É um prazer estar aqui contigo. É verdade, desembargador, a recíproca é verdadeira. Hoje em dia, as alegrias são duplas, quando a gente reencontra as pessoas que a gente gosta e ainda por cima com saúde. Isso é muito importante. Desembargador, eu gostaria, antes da gente entrar no tema específico do programa de hoje, que é esse tal interessante balcão virtual, falar um pouquinho sobre o seu trabalho à frente da Corregedoria Geral de Justiça. A propósito, para os nossos ouvintes, especialmente os da rádio, que os da Associação dos Magistrados são seus colegas, magistrados também, compreendem o que é e o que faz um corregedor. Mas os ouvintes da rádio talvez tenham dificuldade até de entender o que é isso, corregedoria. O que faz a corregedoria? O que faz o corregedor Paulo Velten? Heraldo, a pergunta é importante porque permite que a gente contextualize o trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse momento atual. A Corregedoria é um órgão de controle, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão, voltada essencialmente para orientação, né, fiscalização do funcionamento do serviço, em última ratio, também a disciplina. E essa atuação ela é dirigida para o trabalho do primeiro grau de jurisdição, né, envolvendo aí juízes e servidores, assim como também o serviço delegado, que é o pessoal do extrajudicial, né? E nesse ponto, com relação ao pessoal do extrajudicial, a Corregedoria atua mais ou menos como uma agência regulatória desse serviço que é desenvolvido com caráter privado, embora tenha ele a natureza de serviço público também essencial. Desde a nossa chegada à frente da Corregedoria, em abril do ano passado, nós organizamos o nosso trabalho na Corregedoria a partir de 4 eixos fundamentais: governança, organizar o serviço da Corregedoria para aprimorá-lo, resolutividade, nós temos que atuar com eficácia, dando uma resposta pronta às demandas que chegam à Corregedoria, que são demandas de natureza administrativa. Trabalhamos também com a implementação de programa de compliance, que toca ao tema da integridade. Se nós, enquanto órgãos de controle, vamos fazer a fiscalização do funcionamento dos serviços do Judiciário em primeiro grau, nós temos que dar o exemplo a partir da nossa casa. Então, portanto, a integridade foi um eixo também muito importante desenvolvido na nossa gestão. E o último eixo é o eixo da transparência.
dar o máximo de transparência aos atos que a gente realiza. E, portanto, nós conseguimos organizar uma equipe de comunicação muito afinada, de profissionais capacitados, treinados para levar a comunicação para o público e também para incrementar a comunicação interna, né, entre os próprios órgãos do Poder Judiciário. A esse respeito, nós aí abrimos canais de comunicação com todos esses atores aqui já mencionados, através de disparo de notícias de WhatsApp, melhoramos a nossa comunicação visual, utilizando inclusive técnicas novas, né, de visual law e outras coisas do gênero, né? E todos esses eixos, eles tiveram por propósito aí fundamental, Heraldo, trabalhar dentro daquele que é hoje um objetivo de desenvolvimento sustentável da Carta das Nações, né, que é a famosa Agenda 2030, né, essa agenda que é uma agenda humanitária e que lá no seu objetivo de desenvolvimento sustentável, de número 16, cobra, né, de toda a sociedade, de todos os países, de todas as nações, que aprimorem as instituições encarregadas da distribuição de justiça, né, para que haja, de fato, uma justiça capaz de assegurar a integridade das pessoas, trazer segurança e paz, sobretudo, né, que é o que nós precisamos muito nos dias atuais, sobretudo. Bom, fica claro, então, desembargador Paulo Welten, que a Corregedoria de Justiça lá do CNJ, ela atua, então, no segundo grau do Judiciário Maranhense, é isso? Ou há uma sobreposição de atribuições? Não, não há essa sobreposição, né? O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento que foi um leading case importante para essas questões, já deixou claramente assentado que as corregedorias dos estados, da Justiça de um modo geral, dos vários órgãos do Poder Judiciário e a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça atuam de maneira subsidiária, né? Então, eventualmente, uma reclamação é feita aqui na Corregedoria, é apurada aqui, o resultado dela é sempre comunicado ao CNJ, mas quando uma reclamação começa lá no CNJ, o CNJ ele tem a opção jurídica de tocar essa reclamação lá ou então mandar para a corregedoria local para que ela própria cuide da apuração, que de ordinário é o que tem acontecido, né? Salvo aqueles casos mais graves, de maior repercussão nacional, é que ela opta por, lá mesmo em Brasília, perante a Corregedoria Nacional, esse processo ter lá a tramitação e o desenvolvimento normal dele. Mas, de ordinário, o que se tem verificado na prática é que a Corregedoria Nacional ela tem prestigiado muito as corregedorias locais, né, fazendo com que elas, corregedorias locais, façam o seu trabalho, e que é o correto, né, uma vez que as corregedorias locais elas estão mais próximas ali do problema, conhecem a sua clientela, né, os seus juízes, os seus servidores, e, portanto, tem mais, vamos dizer assim, instrumentos para atuar de forma mais efetiva e também mais célere, né? Não é um trabalho fácil, a gente sabe disso. Quando você fala em disciplina, sobretudo, isso muitas vezes envolve a necessidade da gente expurgar as nossas próprias falhas. Isso, portanto, é um desafio muito grande, mas o que a gente tem percebido, agora já eu estou completando um ano à frente da Corregedoria, é que o Tribunal de Justiça do Maranhão tem apoiado as ações da Corregedoria. O conjunto dos colegas que compõem o plenário do tribunal percebeu, né, que a gente tem que ter essa responsabilidade elevada, né, e quando formos chamados a atuarmos nesse sentido, né, de eventualmente termos que aplicar a disciplina necessária aos nossos próprios quadros da magistratura, essa, vamos dizer assim, conclamação, ela tem sido bem recebida pelo tribunal e o tribunal tem atuado quando necessário.
Desembargador Paulo Welter, eu tive o privilégio de conviver com o senhor na cátedra acadêmica, na advocacia e também no Tribunal de Justiça, quando da minha passagem por esse órgão. E eu sei que o senhor é um homem muito focado, muito determinado, muito correto e, acima de tudo, à frente do seu tempo. Pois bem, na corregedoria, eu imagino que o senhor esteja implementando todas essas marcas. E aí me vem uma dúvida. Será que o desembargador Paulo Welter não está angustiado porque ele quer e é capaz de fazer tanta coisa e só tem 2 anos para isso? E aí vem a pergunta: 2 anos não é muito pouco para um mandato, seja do corregedor, seja do presidente do tribunal, desembargador? Heraldo, primeiro eu quero agradecer ao elogio que eu coloco aí na conta da nossa amizade, como você bem destacou, de muito tempo, né? Fomos colegas aí de academia e eu continuo nessa luta aí, como eu sei que você também. Olha, a sua pergunta, ela nos obriga sempre a uma reflexão, né? Eu confesso para você que no começo eu tinha também essa visão, né? Antes de chegar à corregedoria eu também achava. Ó, 2 anos é muito pouco, né? A gente vê que passa rápido, já foi agora a metade da gestão. Já estamos entrando agora, a partir do próximo mês de abril, que já é agora, né? Já estamos em abril. Já vamos completando aí 1 ano. Mas essa alternância, ela é importante. E eu hoje percebo por quê. Porque o trabalho na corregedoria, Heraldo, é um trabalho muito intenso, né? Nós deixamos a rigor de atuar como juízes, né? A percepção que nós temos ali é que nós viramos da noite para o dia um grande delegado geral, né? Você tem que estar pronto para atuar, muitas vezes até como bombeiro. As questões são todas emergenciais e são problemas que se sucedem, vários em um único dia, e que, portanto, você, quando vai tentar dar cabo disso, com vontade de potência, você nos conhece, você sabe do nosso compromisso com o Poder Judiciário, a gente vai com essa vontade e é óbvio que ninguém consegue, né, nenhum ser humano consegue manter, né, esse ritmo de atuação por muito tempo. Chega uma hora que a pessoa vai se exaurir, não só ela, como a sua própria equipe de trabalho, de modo que essa alternância, quem criou, né, de onde lá isso veio, certamente que foi algo muito acertado, né, foi obra aí de maturação e de boa reflexão. Então, eu acho que o tempo de 2 anos é um tempo suficiente para que você traga um novo vigor para o serviço, à medida em que, depois desse período, ele tende a reduzir a sua intensidade, e, por outro lado, também foi a importância da sua pergunta aqui, eu quero destacar, dá também uma oportunidade para que outros colegas do plenário tenham essa mesma experiência, né? Eu completo a resposta dizendo para você que eu tinha uma visão do Poder Judiciário antes de chegar à corregedoria e tenho uma outra visão hoje, depois que estou há 1 ano na corregedoria. E aí, em todos os sentidos, não só no aspecto da gestão, do funcionamento, mas do próprio conhecimento dos colegas, das dificuldades que eles têm no dia a dia. Enfim, você vai conhecer mais a fundo a máquina do Poder Judiciário. Quando nós estamos na nossa jurisdição regular, em nosso gabinete, atuando nas câmaras, né, nas sessões plenárias e mesmo nas sessões reunidas, a gente está ali cuidando do processo judicial, né, dos casos concretos que chegam ao exame do tribunal, e nós vamos fazer ali aquela atividade jurisdicional de revisão, né, do trabalho que os nossos juízes em primeiro grau produzem. É, portanto, um trabalho, você sabe disso, você foi durante muitos anos assessor de um grande magistrado, que foi o desembargador Estélio Muniz. Então, é um trabalho mais de ordem técnica, né, de ordem técnico-jurídico, né? Na corregedoria, você vai, além desse trabalho, né, que você tem também aqueles processos que tem início lá na corregedoria, as investigações criminais de juízes, sobretudo,
mas você também tem, e esse é o maciço do trabalho da Corregedoria, atuação administrativa propriamente dita, né, que vai te permitir conhecer as entranhas, né, do funcionamento do Poder Judiciário. Então, eu acho que esse período de 2 anos, né, ele é suficiente para você fazer, dinamizar aquele serviço, não permitir que ele perca o seu ritmo e a sua intensidade, e, por outro lado, também dar uma visão mais ampla para todos os juízes que integram a corte, do papel importante que se tem que o tribunal, né, que tem a desenvolver, já que ele se rege aí pelo princípio da autogovernança, né? Nós, no Poder Judiciário, é quem nos governamos. Então, quando você tem um plenário cônscio das suas atividades e das suas responsabilidades de natureza administrativa, sem dúvida nenhuma que esse trabalho tende a ser melhor ponderado, maturado por todo mundo, e o resultado, a perspectiva é sempre de um resultado melhor, né? Porque é um resultado que é fruto do envolvimento e do esforço de todos. Desembargador Paulo Velten, esta tem sido, me parece que uma preocupação dos magistrados hoje de um modo geral, não só aqueles que estão em cargos de diretoria do tribunal, mas até mesmo o juiz de base, lá na sua vara, no seu órgão jurisdicional. Cada vez mais, o magistrado é obrigado a entender de gestão, talvez tanto quanto entender de processo. Isso, de fato, é uma preocupação. Isso talvez explique, por exemplo, por que antes do senhor entrar na Corregedoria, os seus cabelos não eram tão brancos? Olha, Heraldo, a minha felicidade é conservá-los na cabeça. Pelo menos isso já é uma grande glória. O que eu quero te dizer, Heraldo, é que não há dúvida que o tema da gestão, que é hoje um eixo da própria reforma do Poder Judiciário. A reforma do Poder Judiciário, sabemos nós, teve início lá em 2004, com a emenda constitucional 45, mas lá foi só o start, né? Essa reforma segue, e ela é acompanhada, inclusive, por um órgão do Ministério da Justiça. Veja você, um órgão do Executivo, uma Secretaria Nacional, que vai cuidar dos assuntos do Poder Judiciário, que são assuntos da República. Essa reforma hoje, isso já foi identificado por essa secretaria, ela está ali em torno de alguns eixos, né? E um desses eixos principais é o eixo da gestão. Nunca se falou tanto em gestão no âmbito do Poder Judiciário, né? E essa gestão, ela tem que ser compreendida numa dupla face, né? Não só a gestão da unidade, né, o controle da movimentação processual, do acervo, do bom atendimento ao público, do serviço de secretaria, tudo isso que está a cargo do magistrado, mas também a própria gestão do processo judicial. Então, perceba você que ela tem essa dupla face. Quando se fala em gestão, não é o juiz só ter o domínio, né, tem em suas mãos o controle da sua unidade. Ele também ter a gestão do processo judicial. Isso significa dizer, colocar os processos preferencialmente em ordem cronológica de julgamento, arrumar a atuação dele, organizar a realização das audiências, separar aqueles processos que envolvem tão somente controvérsia de natureza jurídica, que vão dispensar uma instrução mais delongada, que vão permitir muitas vezes a aplicação dos precedentes. Esse é um tema importantíssimo, né? Nós estamos avançando hoje para a construção daquilo que já se convencionou chamar de sistema brasileiro de precedentes qualificados. Então, tudo isso, o juiz hoje, ele tem que estar ciente que isso é atribuição dele, né? Quando nós falávamos no último Encontro Nacional de Corregedores, eu chamava a atenção, sobretudo, para esse fato, né? Integrar, né, dar concretude a essa Agenda 2030 no tópico a instituição eficaz, significa você conduzir com seriedade a gestão, né? E conduzir com seriedade a gestão, isso são os especialistas que dizem. Nós trouxemos aqui muito recentemente, no último INCOGE, que foi feito aqui a partir do Maranhão, ele foi feito em videoconferência, né? Os colegas me deram a honra de estar hoje à frente, né, do Colégio Permanente de Corregedores
gerais de justiça do Brasil, e nós vimos aqui uma palestra fenomenal, né, do Vladimir Passos de Freitas, ele que foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é um especialista na matéria. Então, ele tem dito isso repetidas vezes, né, que a gestão hoje ela não pode ser vista de forma isolada como gestão apenas da unidade. Ela também é a gestão do processo judicial. O juiz, portanto, que consegue ter sua unidade nas mãos e que consegue organizar o seu fluxo, né, de processamento e julgamento, sem dúvida nenhuma que ele tende a ser um juiz mais produtivo e, por via de consequência, um juiz mais eficaz, né? E ele, sem dúvida nenhuma, que sendo mais eficaz na unidade dele, ele também vai produzir como resultado uma instituição mais eficaz e capaz de dar resposta adequada em tempo razoável aos nossos jurisdicionados, que é o nosso grande desafio. Desembargador Paulo Welten, eu gosto muito de uma afirmação que foi feita pelo governador do estado do Maranhão, o Flávio Gino. Assim que assumiu o governo, ele disse, olha, eu aqui no governo eu vou ter que fazer 3 coisas. O ordinário, manter o estado funcionando. O saneatório, corrigir todas as irregularidades que porventura eu encontrar. E o extraordinário, que é para deixar minha marca pessoal na gestão. Eu imagino que isso seja comum a todos os gestores, não deve estar sendo diferente para o senhor. O senhor está fazendo o ordinário, a corregedoria está funcionando, está fazendo o saneatório, eventuais problemas que o senhor encontrou, o senhor disse, está apagando aí alguns incêndios diários, mas também deve estar pensando em fazer o extraordinário, deve estar fazendo. Qual será a marca pessoal do desembargador Paulo Welten à frente da corregedoria do Tribunal do Maranhão? Heraldo, olha, eu não confesso para você, e estou sendo muito sincero, de te dizer que não há uma preocupação com marca aí, né? A nossa condução republicana tem que ser no sentido da máxima impessoalidade, né? É óbvio que a gente, todo mundo, né, aliás, tem essa vontade de dar o melhor, de contribuir, né? Quando o servidor público ele não tem ali dentro do seu raio de ação, né, a vontade de atuar no sentido de colocar lá a contribuição dele, né, de ajudar no aprimoramento da instituição, ele certamente tem um problema aí de vocação ou mesmo de vontade. Então, a gente tem que atuar nessa perspectiva. Eu hoje não tenho assim, uma preocupação de deixar uma marca. A grande preocupação que nós temos, e isso está ali compatível com a responsabilidade do cargo, é de fazer a corregedoria funcionar, e funcionar da melhor forma possível. Muito bem. Desembargador Paulo Welten, eu não podia deixar passar essa oportunidade de fazer todos esses questionamentos ao senhor. Mas nós precisamos fazer agora um rápido intervalo, logo estaremos de volta para a segunda parte dessa entrevista, quando aí sim a gente vai começar a falar então do balcão virtual. É rápido, continue conosco. Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira.
de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do Estado do Maranhão, com seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Nosso entrevistado de hoje é o Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão, desembargador Paulo Velten. Então vamos lá, desembargador, o tal do balcão virtual. Fale mais para a gente sobre ele, por gentileza. Heraldo, o balcão virtual, ele integra, vamos dizer assim, um dos eixos, né, da atual gestão do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Luiz Fux, desde que chegou no CNJ, em setembro do ano passado, ele organizou a gestão dele em torno de 5 eixos. O primeiro deles relacionado à proteção dos direitos humanos e meio ambiente. O segundo eixo relacionado à promoção da estabilidade do ambiente de negócio para o desenvolvimento nacional. O terceiro é conhecido de todos, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para recuperação de ativos. O quarto eixo, que é esse que toca a esse atendimento chamado balcão virtual, que é o da Justiça 4.0, e promoção do acesso à justiça, e o quinto, a vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal, que está se aprimorando cada vez mais no sentido de se transformar em uma corte efetivamente constitucional. Mas eu volto ao quarto ponto, o da Justiça 4.0. O balcão virtual, ele tem demonstrado para a gente, não só ele, mas como os outros programas que integram aí esse quarto eixo da gestão do Conselho Nacional de Justiça, que o Poder Judiciário, Heraldo, ele está passando por um momento de revolução, e é uma revolução que ela está acontecendo. Muita gente ainda não percebeu, mas ela está acontecendo, e a pandemia, é muito importante também observar isso, ela acelerou esse momento de transformação. Olha, isso aqui que nós estamos fazendo agora, esse diálogo em videoconferência, antes da pandemia, era algo que os especialistas em comunicação, e você é um grande conhecedor da comunicação, previam para ocorrer daqui a 40 anos. Então, isso seria algo, essa comunicação remota, ela seria intensificada da forma como é hoje, daqui a 40 anos. O que a pandemia fez? Ela, em pouquíssimo tempo, ali logo nos primeiros meses, ela fez todo mundo acelerar esse processo. Então, nós já não viajávamos, já fazíamos os nossos encontros e as nossas reuniões por aqui, através desse instrumento belíssimo de videoconferência. Daqui a pouco, passamos a realizar as nossas sessões, depois foram as audiências. Então, hoje, nós estamos funcionando, quase que numa era digital. Então, a pandemia, em que pese trazer esse flagelo terrível para a sociedade mundial, e para a brasileira de modo muito particular, tem também trazido essa oportunidade de evolução. Isso é importante que se registre aqui. O Poder Judiciário, ele está hoje caminhando a todo vapor, para se transformar em um poder virtual, no melhor sentido da expressão. Isso significa que é um poder que ele vai ser capaz, de abraçar todas as ferramentas tecnológicas da contemporaneidade no sentido de melhorar, a sua prestação jurisdicional. E isso, Heraldo, começa a ser verificado. O que a gente percebe? Nós hoje temos aperfeiçoado e muito a nossa comunicação, os próprios sistemas de precatórias hoje, ele tem sido substituído por isso aqui que a gente está fazendo, as nossas audiências também. Hoje já se fala em juízo 100% digital, e nesse contexto, o Poder Judiciário, porque é um poder prestador de serviço, ele tem que ter um cuidado muito grande de assegurar o atendimento ao público permanentemente. E isso, se nós formos olhar, nunca deixou de acontecer. O
o Poder Judiciário, Heraldo, nunca parou em tempo algum desde o início da pandemia. A gente sempre prosseguiu trabalhando. E a prova são os dados que nós temos, né, de início, ali meados, na verdade, de março do ano passado para cá, quando se reconheceu a pandemia, né, como uma crise sanitária, uma emergência internacional, o Poder Judiciário do Maranhão ele já produziu mais de 16 milhões de atos, né, aí englobando atos de juízes e de servidores. Então, não é pouca coisa. Se nós formos verificar os dados, e nós temos esses dados, o Poder Judiciário do Maranhão, e não é só aqui, eu destaco o Maranhão, que é a área que me compete como corregedor local, ele já tem conseguido produzir mais hoje, durante a pandemia, do que em períodos pretéritos anteriores à pandemia, mostrando que a incorporação dessas novas tecnologias, como é o caso da própria inteligência artificial, vão ser ferramentas vitais para o judiciário do século XXI. Né? Parece que agora, finalmente, a gente ingressa aí no século XXI. E isso está acontecendo, Heraldo, essas transformações estão acontecendo. Portanto, esse balcão virtual, né, que o Tribunal de Justiça do Maranhão implementou agora recentemente por meio de uma portaria conjunta, a portaria de número 10 de 2021, na verdade, traz para o Estado do Maranhão esse projeto Justiça 4.0 da Corregedoria Geral, da Corregedoria Nacional da Justiça, do CNJ, na verdade, né? Que lá o implementou por meio de uma resolução, a resolução de número 372. O que é esse balcão? Esse balcão não é outra coisa senão isso aqui que nós estamos fazendo. É assegurar o atendimento em tempo real para o jurisdicionado. Hoje, qualquer pessoa da sociedade pode ingressar, né, nesse ambiente do Tribunal de Justiça, digitando lá aquele endereçozinho de todos conhecido, né, pjma.jus.br, ele ingressa lá, ele vai ver lá na aba de serviços, né, o nome balcão virtual. Na hora que ele clica lá, nesse balcão virtual, ele vai ter à disposição dele todas as unidades, tanto de primeiro quanto também a de segundo grau, né? No caso, as câmaras reunidas e o plenário. Bom, ele vai abrir lá a unidade que ele quer receber o atendimento, acerca da qual ele tem lá um processo em tramitação, algo do seu interesse, né? Isso o cidadão comum ele vai fazer, e ele vai, a partir da simples inserção do seu nome e de uma senha padrão que está lá no próprio sistema, é apresentado para ele, tem lá uma senha que ele vai colocar, ele já ingressa automaticamente no ambiente de secretaria. E ele vai ser atendido por um servidor desta unidade, que é um servidor que também está cadastrado, para fazer esse atendimento, né? E esse atendimento ele vai ser realizado no horário normal de expediente, de 8 às 18, portanto, um atendimento remoto, como se ele estivesse presencialmente, né? Essa ideia de balcão é uma expressão, você que também é um grande operador do direito sabe disso, né? Vem daquela fala de encostar a barriga no balcão, né? O sujeito que chega no balcão de atendimento de uma secretaria judicial. É o mesmo atendimento, só que agora ele vai para esse ambiente virtual. Ele, portanto, vai ter lá as informações relacionadas aos processos judiciais eletrônicos do PJE. Muitas vezes o cidadão ele não tem essa facilidade, né, de manuseio do PJE, ele vai ter, portanto, esse atendimento e, eventualmente, até de processos físicos, né, uma vez que o programa Temes, o sistema Temes, vai estar lá também disponível para esse servidor, dá para o cidadão essa possibilidade a mais de atendimento. Portanto, esse programa, vamos dizer assim, ele integra todo esse raio, né, de preocupações, né, e de atenções do Poder Judiciário nacional, não só do Maranhão, né? Nós temos o dever republicano de assegurar a
atendimento permanente às partes e aos advogados, que são atores importantes e já, inclusive, reconhecidos no texto constitucional como também essenciais para a administração da justiça. O judiciário, portanto, ele se recolhe para se proteger da pandemia, isso é muito importante. Nós temos aí uma quantidade imensa de servidores afastados, já contaminados, né, servidores já falecidos, inclusive, juízes também nessa mesma situação. Então, portanto, o momento é de cautela. Mas essa cautela não vai nos permitir jamais abandonar o nosso sentimento, o nosso compromisso republicano de atender ao cidadão. Então, o judiciário se recolhe para se proteger da pandemia, mas não interrompe em tempo algum a sua prestação de serviço. Importante esse aspecto, desembargador Paulo Welter, inclusive pelo dado que o senhor deu, no número enorme de respostas dadas pelo judiciário nesse período da pandemia. E aí isso me faz lhe perguntar o seguinte: o que justifica a gente ter uma produtividade maior hoje do que quando o atendimento, o funcionamento, o trabalho era presencial? Importante a sua pergunta, Heraldo. Olha, aqueles que estudam hoje o que está acontecendo nesse momento no Poder Judiciário, esses dados a gente vem identificando no relatório Justiça em Números, né, o próprio serviço de estudo que existe hoje no âmbito do CNJ, há um departamento específico só para fazer esses estudos acerca do judiciário, tem identificado uma série de fatores, né? Não há um fator só, é um conjunto de fatores. A gente aqui pode destacar, talvez, a ampliação da nossa base eletrônica, né? Isso foi importante, né? Nós ainda temos um grande desafio, que é digitalizar 100% do nosso acervo de processo. Nós temos hoje, a Corregedoria está à frente também dessa tarefa hercúlea, ainda um acervo médio de 213 a 215 mil processos físicos que precisam ser digitalizados. Então, o Judiciário já vem há algum tempo fazendo essa transposição, né, da plataforma física para a plataforma digital. No ambiente digital, a gente conseguiu, em alguma medida, reduzir muito aquele chamado tempo morto do processo, aquele tempo que o processo permanecia lá nos escaninhos das secretarias, muitas vezes esquecidos, né? Isso aí tudo, sem dúvida nenhuma, foi eliminado, né, ou pelo menos mitigado em muito, né? Então, essa é uma das causas importantes, né, esse aumento, essa transposição do nosso acervo físico para o acervo eletrônico, que tende a ser melhor manuseado e, portanto, mais efetivo, mais célere, mais rápido, tende a ser ele nessa base virtual, né? Agora, não há dúvida que há também outros fatores de natureza até subjetiva, a gente pode identificar, que é o fato de o juiz, nesse recolhimento, ele ser menos interrompido, né? Ele, obviamente, se conseguir organizar a sua disciplina de serviço no trabalho remoto, ele tende a se concentrar mais, né, a sua assessoria na mesma perspectiva, e aí a consequência, sem dúvida nenhuma, é uma maior produção, né? Isso a gente tem, de fato, verificado. Então, é uma série de fatores. Aqui eu estou destacando apenas dois deles, que são talvez os mais importantes, né? Essa ampliação da nossa base de processos eletrônicos, que a gente precisa avançar, e esse é um compromisso, eu quero deixar aqui também registrado para você, da atual gestão. O presidente do tribunal, o desembargador Lorival Cerejo, tem dito aí sempre que pode, que ele está trabalhando com afinco para a gente conseguir digitalizar todo o nosso acervo até o final dessa gestão, e muito já tem sido feito efetivamente, e seguir fazendo isso, né? Quando a gente conseguir hoje, imagine, né, daqui a algum tempo, não hoje, colocar todo o nosso acervo em bases digitais e migrar esse acervo para o sistema do PJE, não há dúvida, né, que a gente trabalhando também com inteligência artificial,
com a identificação das demandas repetitivas. Isso é muito importante, e digo isso porque também tenho a honra de presidir a comissão, né, de gerenciamento de precedentes, que tem feito um trabalho importantíssimo a partir do NUGEP, que é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal de Justiça do Maranhão, que destacadamente aí tem contribuído muito também, né, para identificar esses problemas a partir de vários órgãos. Um deles muito importante, o Maranhão foi o primeiro a criar, que foi o Centro de Inteligência da Justiça Estadual, né? Esses órgãos já existiam na Organização da Justiça Federal, mas no âmbito da Justiça Estadual, o Maranhão foi o primeiro a organizar. Temos hoje o nosso Centro de Inteligência, que conta com a participação de vários juízes de primeiro grau, né, em vários polos regionais, que quando identificam o surgimento de uma demanda repetitiva, procuram imediatamente comunicar ao NUGEP, a comissão se antecipa para discutir esse tema, o tema é levado ao conhecimento da presidência do tribunal, que vai procurar identificar no âmbito do tribunal já um recurso que seja representativo dessa controvérsia jurídica, e na medida do possível o tribunal tem procurado fixar as teses para que essas teses sejam aplicadas, né, de maneira uniforme, né, propiciando estabilidade, integridade para a nossa jurisprudência, que hoje, vamos dizer assim, é um dos saltos mais importantes trazidos pelo novo Código de Processo Civil, né, que coloca efetivamente o Poder Judiciário como instituição, né, trazendo essa função contemporânea, que é a obrigação de respeito, né? Você tem que organizar os processos. É óbvio que o contraditório permite a discussão de uma demanda, mas chega um determinado momento que o órgão de cúpula ele vai se debruçar sobre essa demanda e vai dizer, a solução correta para o caso é essa, né? E essa solução, óbvio, ela tem que ser aplicada para todos os casos. A igualdade hoje, Geraldo, é muito bom lembrar, ela não pode estar apenas na lei, ela tem que estar na interpretação e também na aplicação da lei, né? Essa é a igualdade, não só formal, mas como também a igualdade material que todos nós, cidadãos, almejamos. Apesar desses avanços todos, o balcão, inteligência artificial, processo eletrônico, audiência de custódia, enfim, todos esses avanços com o apoio da tecnologia, o senhor percebe que ainda há profissionais do direito, especialmente advogados, que resistem a isso, ou pior, não resistem, mas têm dificuldade de acessar essas tecnologias? E o que está sendo feito para ajudar essa questão? Olha, Heraldo, a sua pergunta também vale uma resposta aqui que tem sido assim utilizada como uma espécie de mantra nessa relação institucional, né, que é a colaboração. Uma das primeiras resoluções do CNJ, né, que ele editou, a resolução 313, lá ainda no iníciozinho da pandemia, e depois vieram outras, né, muito parecidas no mesmo sentido, todas elas trabalham já com vamos dizer assim, a mudança do nosso foco de trabalho, colocando sempre o atendimento remoto como atendimento preferencial, né? O CNJ começou já ali, certamente, a identificar que nós iríamos aí nesse embalo, né, da pandemia, melhorar, aperfeiçoar a nossa forma de trabalho. Agora, isso de fato não tem como avançar, isso não tem como se efetivar sem a atuação colaborativa de todos os atores do sistema de justiça, né? O Poder Judiciário é representado pelos nossos juízes, portanto, tem um papel importante, mas ele não é o único ator do sistema de justiça, né? O Poder Judiciário precisa da atuação do Ministério Público, da atuação da Defensoria Pública, da atuação da própria Advocacia Pública e dos advogados, de um modo geral, né?
É fundamental reconhecer a essencialidade da atuação do advogado para a administração da justiça. E aqui a gente pode também registrar, e não falo isso daqui apenas para jogar confete, não, é de fato uma percepção muito clara, né, que o maciço da advocacia já compreendeu isso daí, né, e não tem se furtado a dar aí a contribuição necessária para o avanço, para que o Poder Judiciário continue podendo trabalhar nesse período de afastamento. Sem essa contribuição, sem esse espírito colaborativo dos advogados e dos demais atores do sistema de justiça, não há dúvida nenhuma que esse projeto, né, esse avanço, ele não tem como ir à frente, pelo menos não na velocidade desejada. Então, a gente continua conclamando, esperando muito que todos tenham essa percepção do problema, ajam com cooperação, com espírito colaborativo, que, aliás, é um princípio de vida, né, Heraldo? Isso tem que ser sempre lembrado. O Código de Processo Civil, hoje, ele trabalha também com a cooperação, né? E essa cooperação é de todos, entre os jurisdicionados, entre os advogados, né, do Estado juiz em relação aos advogados, dos advogados em relação ao Estado juiz. A cooperação, ela perpassa por todo o Código de Processo Civil, né? Então, o recado é muito claro, nós temos que atuar agora com essa que é a maior qualidade do espírito, que é a maturidade, com compromisso profissional e, sobretudo, sensibilizado, né, nesse momento histórico tão grave porque passa a humanidade, que nós temos que ter essa sensibilidade especial, esse compromisso de dar o melhor, de fazer o melhor possível para continuarmos trabalhando em plena crise. Essa me parece, Heraldo, sem dúvida nenhuma, um pouquinho de empatia também, que é muito bom, a melhor forma da gente homenagear aí não só esses heróis aí, trabalhadores da área de saúde, que estão aí nesse momento, nesse exato momento em que nós conversamos aqui no front de batalha, mas também uma forma até de também, como é que eu poderia dizer aqui, homenagearmos, né, essas famílias enlutadas, né, de tantas pessoas que perderam suas vidas nessa pandemia. Então, o momento é um momento de cautela, um momento de muita empatia e de uma atuação colaborativa. Eu acredito que a gente, indo nessa marcha aí, com esse nível de consciência, a gente vai conseguir superar esse grande desafio, que é de manter, né, o Poder Judiciário como uma importante instituição republicana funcionando e assegurando a distribuição da justiça a todos. Desembargador Paulo Welter, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, com relação aos investimentos que têm sido feitos na formação continuada dos nossos magistrados e servidores, inclusive concursos de mestrado e doutorado subsidiados pelo próprio tribunal. Qual a importância, na sua opinião, desse tipo de investimento em termos de retorno para os jurisdicionados? Heraldo, você que é um grande professor, né, que sabe também do meu apreço pela academia, pela formação, conhece melhor do que ninguém a dedicação que nós tivemos lá ainda na Escola da Magistratura. A Escola da Magistratura que vem sendo muito bem conduzida, né, atualmente. Hoje nós temos já há algum tempo, né, vem sendo muito bem conduzida aí por uma sucessiva atuação de colegas, né, todos comprometidos com o aperfeiçoamento. Atualmente o presidente é o desembargador Zé Jorge, que tem feito um trabalho importantíssimo, aí dando sequência ao trabalho importante feito pelo desembargador Frois Sobrinho, né, que também deu sequência a um trabalho iniciado lá ainda na gestão do desembargador Jamil com relação a esse aspecto da formação de estudos pós-graduandos, né. Nós iniciamos, eu me recordo, isso ainda na gestão do desembargador Jamil, né, fizemos a nossa primeira especialização,
né, local, né, especialização da própria escola, né, num tema importantíssimo, né, que foi a da administração, o tema da justiça, da teoria e prática da atividade judicial, né, e tivemos também um mestrado internacional, que foi o de Girona. O desembargador Frois agora expandiu isso, e também o desembargador José Jorge está dando sequência. Eu não tenho dúvida que logo, logo, nós identificaremos os resultados disso. Eu costumo dizer, já tem algum tempo, que se nós olharmos o Código de Ética da Magistratura, nós vamos identificar, Heraldo, que o capítulo em que ele mais dedica dispositivos é exatamente o capítulo da formação, né? Isso me parece que tem aí um aspecto simbólico muito importante, né? E qual é o aspecto simbólico que eu vejo nisso? A ética, ela não está só no trabalho que deve ser sempre muito responsável, correto, né, honesto do juiz, não há dúvida. Isso aí vamos dizer assim, é o básico, né? Sem isso não há como você sequer supor, né, a atuação do Estado juiz, né? Mas a ética também está presente quando você fala no juiz que está à altura da sua responsabilidade. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele se desenvolveu muito, né, a partir do Estado social, né, lá do final do século XIX e boa parte do século XX. Ele avança, agora já do final do século XX para cá, para o momento de efetivação do chamado Estado Constitucional, onde o Poder Judiciário ele vai assumir um papel de protagonismo muito importante, e é óbvio que se o Poder Judiciário ele atua aí como árbitro, né, imparcial da solução das controvérsias, inclusive controlando a atividade dos outros poderes de Estado, isso é próprio, isso não é ruim, isso é muito importante que seja gizado aqui para o seu público, né? Isso é próprio das democracias, né? Que o Poder Judiciário ele seja um poder forte, respeitado e que seja capaz de dar a resposta adequada em tempo razoável. Para isso daí, de fato, acontecer, Aldo, nós precisamos de juízes qualificados e à altura desse momento histórico, né? E, para isso, o nosso juiz ele tem que estar procurando aperfeiçoamento o tempo inteiro. E os nossos juízes fazem isso, né? É muito importante a gente observar que hoje as escolas da magistratura têm um papel central, né, nesse contexto, e elas são apoiadas, né, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, não só na fase inicial, naquele curso de formação inicial. Depois que o sujeito é aprovado no concurso público, ele vai passar por um curso de formação inicial, mas ele tem que estar fazendo cursos de formação continuada durante toda a carreira dele, né? Isso, inclusive, é fundamental para fins de promoção. Hoje, um juiz ele não se inscreve para disputar uma promoção por merecimento se ele não tiver lá, no mínimo, aquelas 40 horas anuais de formação continuada. O que revela que nós estamos diante de uma nova magistratura, né? Uma magistratura, de fato, comprometida, né, com os ideais republicanos, comprometida em assegurar a tutela dos direitos, né? E é isso daí. Eu acho que nós caminhamos na direção certa, muitas vezes aumentamos, diminuímos a velocidade em razão de inúmeros problemas, mas o que é mais importante é que a gente percebe que há hoje uma magistratura absolutamente comprometida com esse ideal de entrega da prestação jurisdicional adequada, que é a solução correta para aquele caso que está sob exame do Poder Judiciário e em tempo razoável, né? O que nós temos que esperar, eu tenho muita fé nisso, Heraldo, e não é apenas uma questão de crença, é também uma questão de verificação empírica, né? É que nós já viemos de muito longe e já avançamos muito também. Você, que é um estudioso do Poder Judiciário, já integrou a
a equipe de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sabe que o Poder Judiciário hoje ele não é o mesmo, ele evoluiu muito dos últimos 20 ou 30 anos, né? E a gente está em constante evolução, né? Essa, portanto, é a nossa grande, vamos dizer assim, mensagem aqui, né? É trabalhar na perspectiva de continuarmos aprimorando esse serviço essencial, que é o serviço de entrega da prestação jurisdicional. Aprimorar as instituições da justiça é um serviço que nunca acaba. Agradecemos por demais a participação do desembargador Paulo Velten pela excelente e esclarecedora entrevista. E abrimos espaço para suas considerações finais. Olha, Heraldo, eu só quero agradecer o convite, é uma honra muito grande atender a você, ao Lídice, que é o nosso presidente da Associação Local dos Magistrados, a nossa querida AMA, ele que é também um quadro excepcional do Poder Judiciário. Essa oportunidade de diálogo é sempre muito importante, né? Nós, no nosso dia a dia, tanto mais agora, né, que estamos em trabalho remoto, a gente está ali focado, muito preocupado em realizar o nosso trabalho e nem sempre temos essa oportunidade de ouro, né, de falar com as pessoas e deixar essa mensagem positiva, que é muito importante, né, de que temos que ter também confiança no trabalho das instituições. O que eu posso te afirmar, Heraldo, é que eu tenho, nesse período da corregedoria, identificado assim muitos colegas, o maciço dos colegas, se não todos, absolutamente comprometidos com essa causa, que é a causa da justiça, né? Sem dúvida nenhuma, o valor talvez mais importante para a gente viver numa democracia. Sem poder judiciário forte e capaz de assegurar a tutela dos direitos, é muito difícil falar em democracia plena. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade do diálogo e me colocar sempre à disposição sua e dos seus ouvintes. Um abraço grande, muito obrigado, Heraldo. Eu que agradeço, desembargador. Caso você queira participar do nosso programa com críticas, dúvidas ou sugestões, use o e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.